Boa noite! Hoje estaremos aqui com mais uma live do Soma Live, que sempre fazemos, eu e Luciana Hope, às quartas-feiras, às 18h30, a cada 15 dias. E o tema de hoje é fantástico. Era só um minutinho que eu vou chamar a falarmos do que falaremos. Falarmos do que falaremos é ótimo, hein, Lu? Vamos chamar o pessoal, convidar as pessoas para estarem aqui conosco, por que não? Para deixar esse papo ainda mais gostoso. Oi, Lu! Nossa, então Oi, cheguei na respire, que eu corrida. estou fazendo aqui, estou chamando o povo. Fa- É, Fazendo a sala. Fazendo a sala. ô delícia! Ah, gente, tava dando aula, aí saí correndo aqui no Instituto Federal de Brasília. E aí vim correndo, que é aqui pertinho. Meu Deus! Uau, Lu, então agora está em Brasília hoje. Estou em Brasília Que hoje. Não estou em delícia! São Paulo, Eu estou em também estou no Rio, Brasília. não estou em São Paulo, hein? Estamos mudando, né? Afinal, a nossa Soma Ó, Live vai passando de São Paulo, né? Vai ampliando, ampliando, ampliando. vai. A gente vai deixando ele mais Sim, sem multicultural, né? perder a individualidade, né? Multi. Muito bom. Verdade. E o tema de hoje qual é? Qual que é que eu nem lembro Indivíduo mais? Já nem versus lembro mais. indivíduo, que realmente é o que a gente acabou de falar, né? O que é cultural É, e o que é. é, é loucura total, né? Porque fiquei me perguntando, né? Só um pouquinho, só deixa eu ajeitar aqui o meu. Tem uma coisa aqui clicando. Ainda estou adaptando na minha nova cultura. É, oi? Não, eu vou ficar aqui durante um mês, né? Para finalizar o semestre. Mas esse assunto, né, que a gente pensou, né, entre cultura e indivíduo, né, é o que eu fiquei pensando o que nos constitui, né, Uhum, enquanto sujeitos, né? Eu não deixei de pensar no assunto, né? Mas o que nos constitui enquanto sujeitos, né? Que atualmente também o tema da cultura tá sendo tão em voga, tão sim, chamado, né? E sim. aí eu fiquei com essa pergunta. Né? Identidade versus cultura ou com cultura? E o que traz, né? Enfim, Agora me veio, né? A gente vai refletindo, e quando você, com a sua fala, me veio a própria cultura oriental, né? Que tão, trazem tantos a ancestralidade, né? Como eles falam. Claro que teve uma miscigenação, né? Acabou tendo ficando mestiços e tudo mais, mas o que traz lá, né? A cultura oriental, que é uma cultura belíssima, mas até a questão morfológica, né? O corpo da pessoa, como é, tão parecidos, né? Com seres tão diferentes. Então, é algo que é pensado. E o que é esse indivíduo em cima? Sendo que eu estava conversando até com os meus filhos hoje, e a filha lembrou que a incidência de suicídio nessa cultura oriental é alto, né? Então, olha lá a questão do indivíduo nessa história toda, né? Já vim com tudo, né? Desculpa aí.
Não, é isso mesmo, né? O que eu fiquei pensando, né? Que cultura ela envolve algo maior, né? Uma consciência, algo coletivo, né? Que não sei se eu não gosto muito da palavra define, mas ela traz um pouco, né? Esta carga, né? Coletiva de uma construção de uma sociedade, né, em que a maneira de você se vestir, o jeito de você falar, o jeito de você gesticular, né? E tem um antropólogo chamado Marcel Mauss, né, que ele fala, né, que o gesto ele depende muitas vezes da cultura, né, do que é aprendido coletivamente, né, passado, né, de pai para filho e para os netos e etc, né? E o sujeito, né, ele também tem a sua parcela individual de como Hum. resolve isso no seu próprio corpo, né? E aí você falando Oi, Rô. do suicídio, oi Rose, Beijoca. Burei, beijo para você. E quando a gente fala de índice de suicídio muito alto na cultura oriental, porque tem algo também de uma crença, né, me parece, né, cultural, uma crença de onde as pessoas se enxergam, né? O erro, né? Também tem uma coisa do não poder errar, né? Você sempre muito, talvez rígido com determinadas questões, né? Então, não é. E eu conheci uma outra cultura que, em vez de eles fazem uma roda quando uma pessoa faz algo muito ruim, errado. Acho que é até uma cultura africana, que eles fazem uma roda ao redor da pessoa e eles abraçam essa pessoa. Porque eles entenderam que eles não querem dar uma chance Uhum. para que essa pessoa modifique. E aí eu fiquei pensando, uau, né? Então, de um lado, tem uma cultura rígida, né? Que as pessoas, né, se matam, né, por questões éticas, né, com uma falta de ética, né? E a outra que acolhe o sujeito que errou, né, Uhum. com um É. abraço. Muito interessante, né? Me faz lembrar o desenho Viva la Vida, né? Das questões da ancestralidade que não poderia tocar por, por uma questão lá de trás, que imagina, né? E que ele veio trazendo à tona com todo o respeito, mas que deu a abertura para que ele pudesse fazer o que ele mais amava, né? Exatamente, né, que o ato de tocar remetia a como uma pessoa leviana, né, uma pessoa que não Isso, tinha compromisso. isso mesmo. E é algo muito interessante. E gostaria do pessoal. Sim, sim. E estou convidando as pessoas que estão nos assistindo para, quem sabe, né, conversar, refletir a respeito de cultura versus o indivíduo, né? Quanto isso se separam ou se juntam e como essa formação individual dentro do coletivo, esse coletivo junto com o individual, né? É muito interessante como isso tudo vai se misturando. E às vezes até na quantidade de irmãos, né? Como isso vai passando, né? Eu conheço uma família que tem tinham 7 mulheres. Então uma filha ia passando para outra filha, né? Porque não chegava nessa mãe e nesse pai, né? E como que ficou tão intrínseco e é muito interessante, né? Nessa família, eu atendo acho que 4, se eu não me engano. E como cada uma conseguiu ter a individualidade, apesar dessa cultura ser bem enraizada nelas, nessa ancestralidade, esses valores, como elas conseguiram, né, trazer essas sensações
E é muito interessante o caminhar dessa família, né? De uma família como essa, por exemplo. A, falou em ancestralidade, né? Eu fiquei, É. como eu sou do Rio Grande do Sul, né? A, lá tem uma cultura que é muito específica, né? Geralmente as pessoas pensam, né, naquela figura E- do gaúcho, né, com espora dançando, né, as prendas, né? Sim, tem isso, né? Porque a gente teve uma miscigenação muito forte, né? Por exemplo, falando de cultura macro, né? A espanhola e, enfim, diferentes regiões do sul, italiana, né? Depois alemã, que é o meu caso, né? E aí, como isso foi se conformando, né? Também num valor, né? Até recomendo quem quiser se aprofundar nesse tema sobre o que é cultura, né? Tem o Roque de Barros Laraia, tem um livrinho bem fininho dele, bem interessante, que se chama O que é Cultura, né? E que ele fala, né, desse lugar, né, de uma sociedade, de um país que tem uma consciência coletiva de costumes, né, em todas as instâncias, né, da vida. Tem esta outra ancestralidade que você está trazendo, que é a familiar, né, que daí já é uma segunda camada, né, que também vai definindo um pouco como a gente se porta, né, e se organiza, e tem a do indivíduo, que é como ele resolve, né, tudo isso na sua própria Sim. prática, né, no seu próprio corpo, né? E, e eu fiquei pensando, né, eu acho que as lives que a gente vem fazendo, vem refletindo de algum modo, né, esse campo, porque eu penso, né, que a moda, né, quando a gente diz, ai, né, a moda, né, e eu vou fazer o que está na moda, né, quer dizer, eu entro num acordo com o que é culturalmente, como dizer, como né, culturalmente eu abraço e eu agrego isso para mim. Nós já falamos tantas vezes, né, da cultura agora de colocar implantes, né, a harmonização facial, né? Moda, né? É um acordo coletivo, uma convenção, né? Você pode seguir ou não, né? Eu lembro, né, que muitas vezes algumas correções, né, que me eram feitas, né, pela minha família, sem mágoa nenhuma, né? Tinha a ver com o olhar Hum. da cultura sobre mim, né? De como a sociedade vai me ver, né? Então veja, né, que decisões também a gente toma se a gente quer seguir ou a gente diz não, isto eu não vou E o seguir, conforto né? tem que ser, inclusive, E às tudo tem vezes um para preço. dizer se não, né? Como que está seu corpo para ter essa força de dizer se não culturalmente? Porque é um outro tipo de força, porque uma coisa é o seu corpo, a corporeidade, né? Você como ser aceitar para ficar mais tranquilo, mais superficial. Outra coisa é você não concordar, ou, né, não estou falando de todas as formas, mas não concordar, mas ir mais profundo, mas como que você está preparado na sua identidade para falar, ó, eu sou essa, mesmo que culturalmente isso não me permita, não esteja, eu não esteja nessa camada, né? Não sei se é camada a palavra, mas acho que dá para entender, né, a minha reflexão viajante. Não, mas é isso mesmo, né? Quando você tem uma clareza também sobre o que dessa cultura, né, te faz também, né, que você consiga Uhum. estar, né, se organizando enquanto indivíduo, né, e o quanto você também assume aquilo que você diz, isto não me serve, eu não quero corresponder a isto, né?
E também tem uma consequência que é você Uhum, não ser aceito. Uma aluna ontem, segunda, foi segunda, não, foi segunda-feira, uma aluna estava me comentando, uma aluna que eu tenho que já de uns 70 anos, ela estava me comentando que na escola ela gostava de coisas que não eram consideradas femininas, como, por exemplo, o uhum. estudo da matemática, né? E aí ela se tornou engenheira depois, né? Quando chegou o momento de fazer uma decisão profissional. Mas que isto foi olhado com muita desconfiança pela família, porque ela gostava de coisas que não correspondiam ao que era considerado feminino. Então, mas o Olha o quanto você peso tem que disso, estar, né? né, sabendo quem é você, porque às vezes a gente está tão contaminado, né, por essa cultura que você até se perde, você veste algo que não é você muitas vezes, né, e que tudo bem, tá lá, tá ok, tá feliz, mas que ainda não conseguiu tirar os véus para saber se tá ok mesmo, ou se eu preciso me readaptar, ou como que eu faço para lidar com essa sociedade. O julgamento, que nem essa senhora, foi muito, né, desbravadora. Eu conheço uma senhora que, na época, ela queria ter feito arquitetura, que estava no início, e falaram: não, como que você vai fazer isso? Porque é algo masculino. Então, ela resolveu fazer matemática. Porque aí, né, apesar de que também na Olha, época dar aula era algo financeiramente melhor do que essa arquitetura que ela iria sofrer um preconceito, né, entrando. E isso tudo, né? E é devido à época, né? Isso acontece também por conta de um contexto da época, né? Da sociedade. exato, né? O que eu acho que na live anterior a gente comentou um pouco isso, gênero, identidade também, né? Eu lembro sexualidade, né? A gente entrou muito nesse assunto, né? Tem tudo a ver com o nosso comportamento, né? Enquanto seres gregários, né? Fiquei pensando em eu sempre penso, né? Que a gente pode sim tomar decisões, escolhas, mesmo que talvez não seja tão bem visto, né? O Freud muitas vezes falava desse caminho, né? Qual risco você quer correr? Não ser aceito por uma sociedade que faz parte de uma cultura maior? Ou você prefere se preservar enquanto indivíduo? E lançou essa pergunta, né? Eu acho que foi no mal-estar da civilização, mal-estar na civilização, né? E quando você consegue ter a segurança necessária para você dizer eu banco a minha decisão, né? Eu não vou fazer isso comigo, né? E como eu vim de uma cidade de interior, isso para mim ficou muito evidente, porque a minha mãe volta e meia dizia: mas o que que as pessoas vão pensar, né? Porque tem um julgamento também, não Sim, é? sim. E aí a minha pergunta, Lu, para quem está chegando aí, de repente, por que será que a gente faz tantas essas reflexões? O que tem a ver com a parte somática? Te lancei, agora és tu. Bem, falando em cultura bem do sul, né? Eu acho que eu sinto que a somática, né, ela tem um componente muito interessante que não é muito falado, mas está implícito, que é de aceitação da diferença, né? É um componente de aceitar, você poder ser acolhida, né, na sua diferença. Seja lá de onde você veio, qual país você veio, né? Tanto que a gente tem cursos, né, internacionais que uma pessoa do Brasil pode ir na França lá fazer, que pode fazer nos Estados Unidos, que tem um acordo
de aceitação. Seja a diferença que for, né? Seja a diferença de corporeidade, no sentido de pessoas com deficiência ou não, culturais, diferenças sociais, né? Falando em sociedade no sentido de quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, você não vai ser julgado por isto, Sim. né? E você falou, eu vou só fazer um parênteses, né? Porque essa questão cultural e tudo mais, eu faço parte de um grupo de networking chamado Recomendo, só que o meu é de inclusão. E, e até veio, não sei se ela está ainda, tinha uma pessoa surda e uma pessoa que também faz Libras, né? E que são fantásticos, inclusive. E aí fiquei pensando, poxa, como que ela vai entender o que a gente está falando? Porque a nossa cultura não nos permitiu aprender a Libra, né? Então é algo assim que já deveria ser nos nossos gestos, né? Já que nós temos essa questão meio italiana, né? Que dizem, tá vendo, cultural, de ir falando com as mãos, por que não já gesticulando para alguém que possa ter todo o acesso, né? É muito interessante Exatamente. isso. E caiu a ficha quando ela entrou, eu falei, opa. E é isso, né? Porque ela entende muitas vezes por linguagem mas De muitas vezes leitura não. labial. Tem outros que não. Então, né? Então, são coisas que são algo que a gente precisa refletir e que vai diretamente interferir no soma, né? No nosso corpo, as nossas sensações. Tanto que você estava falando, eu falei, pouco mais, eu não sei nem falar boa noite, eu só sei falar bom dia. Aí eu falei, mas não dá para falar bom dia no boa noite, né? Apesar da tentativa. E como que fica isso, né? Essas relações e esse respeito ao outro indivíduo mesmo. Boa noite a todos que estão chegando. Beijoca, que delícia. Olha a Luzia, olha o Renato. Renato Yoga Dança. Eu fiquei pensando que eu tô aqui na minha amiga, né, que também é professora, e ela estava me comentando, né, que no nosso curso de licenciatura em dança, a gente não tem uma componente curricular de Libras, por exemplo. A gente não tem uma cultura, né, que também inclua pessoas surdas, né? A gente tem uma cultura de ouvinte que muda completamente, né? Que a gente precisa rever, né? Tá pensando, né? Atualmente, a internet deveria funcionar. Cortou. Olá, sejam todos bem-vindos. Entrou, Lu. Agora sim. Ah, Você que eu ficou caí rodando ou aqui tu para caiu? mim. Ai, aqui tá, aqui não botei na internet. Meu Deus, não botei aqui na internet. Eu tô só com a minha do celular. Mas o que que a gente estava falando 20, mesmo? Ah, da cultura ouvinte, né? que a gente só tá nisso, né? E como fazer, né? E como está. Eu fiquei pensando muito que é um assunto que a gente já comentou, né? Da empatia, né? Como é que a gente vai criando uma empatia como Uhum. uma forma de comunicação, né? Porque aí a diferença, ela não se torna tão grande, tão gritante, né? Que aí a gente consegue ter também um repertório maior para acolher, Uhum. né? Esse
né, esse outro dentro da sua diversidade, Sim. né? É o autorrespeito para respeitar o outro, né? Esse contato interno com o externo. E você vê que é muito interessante. Eu dei uma palestra para eles e usei a percussão. E muito gostoso, porque transcende, né? Você não precisa falar, você sente. Então, esse sentir, né? Esse aguçar desses 5 sentidos é muito interessante. É dos sentidos, né? Do nosso corpo. É muito interessante como cada um sente de um jeito, mas de uma maneira geral, todos ficaram felizes, né? Mais autorregulados, independente. A gente consegue, eu acho que a somática, né? As nossas práticas somáticas transcendem essas culturas, essas deficiências que a gente passa por algo até prazeroso, né? Porque a nossa intenção é que seja prazeroso, não que seja traumático, né? A gente não precisa ativar esse trauma mais e mais, né? E sim suavizar isso. Como a gente pode suavizar tudo isso, apesar da culturalmente muitas vezes serem massacrados, né? E que a gente não existe, a cultura fica por fora, né? Porque o que vai permeando é o que está lá dentro da gente, como a gente recebe, como a gente, né? Somaticamente falando, né? Como a gente sente isso tudo. Fiquei pensando que isso do prazer, né? O prazer no sentido de, você falou de suavidade, falou de prazer, né? Que são, me parece, né? Que isto, as pessoas buscam isto de formas que muitas vezes fazem o processo contrário, né? Porque culturalmente, né, falando de cultura nessa visão geral, né, o que a gente vê também como até propaganda, né, um prazer que é rápido, instantâneo, né, que resolve uma questão do qual você, sei lá, você tem, por exemplo, é o remédio antidepressivo que vai parar de fazer, né, você vai parar de sofrer, você, né, toma bebidas alcoólicas em excesso, você é sempre de fora, né? Então, quando a gente fala de suavidade e de prazer, a gente está falando com o seu apoio interno. Daquele mesmo lugar que você diz, isso eu não vou fazer, né? Você tem a sua borda, a sua pele. A primeira live que a gente fez, né? Pele, né? Da sua pele para dentro, você tem a referência para dizer, isso que a cultura está me Uhum. oferecendo, eu não sei se eu quero, né? Não, eu acho que eu prefiro ser honesto comigo nesse momento, não. Né? Nem que... Peraí que o Lulu tá chegando. Deixa eu fechar o raciocínio. Essa borda é muito importante, né? Sim. Lu, deu uma cortada, viu? Você falou da borda e depois cortou. Ah, que eu falei que o apoio interno dá uma borda, né? Para você também poder dizer não quando algo não é legal para você, né? Então o prazer ele está num outro lugar onde você não se violenta para caber naquele lugar. A música do Pink Floyd, né, que falava Another Brick in the Wall, você não é um tijolo numa parede, né? Você não cabe, né, ali naquele ambiente, naquele É espaço, muito né? interessante me ver um outro desenho, né? Hoje eu estou cheia de desenhos. Tem um desenho, não vou lembrar o nome, que é Adoro. da Lego, do Lego. Que eram todos os Legos faziam a mesma coisa. Então, e eram felizes. Então, eles trabalhavam para casa, faziam as mesmas coisas, né? Os brinquedos, os bonequinhos quadradinhos lá, na sua caixinha lá no Lego. Até que chegou um dia, teve um Lego que ele não queria fazer isso, ele não era feliz fazendo esse caminho.
E como descobrir algo que ele pudesse fazer dentro dessa sociedade culturalmente de Legos, né? Cultura de E que Legos. ele pudesse ser, apesar de ele ser o único, ser feliz, né? Porque ele não queria, por exemplo, comer numa mesa grande, ele queria comer numa mesa sozinho. E assim vai, essas diferenças e como construir esse corpo. Ele não mudou o corpo dele, porque afinal ele continuou sendo um Lego, mas ele conseguiu dar uma outra roupagem mais interna para tudo isso. Então ele começou a sofrer menos, né? E ele via todo esse processo, pô, mas não é isso. É, como o filme do Lego também, um outro que o Batman tinha que estar sozinho. Ele queria ser sozinho, mas ele tinha um Robin. E que, no caso, era o filho, um filho adotado, enfim, tinha tudo. Olha só que interessante, né? A, a cultura também, eu acho que a cultura, né, quando ela não é uma cultura imposta, né? Porque também as ditaduras têm uma certa cultura que é imposta, né? Então, também, de alguma maneira, o Batman se obrigou, né, a se relacionar, a desenvolver, né, a empatia, né, que é o que faz também a gente se conectar, que é uma palavra que a gente gosta muito de usar aqui, né? A gente se conecta também, nos permite, né, agregar também coisas diferentes daquilo que a gente já conhece, né? Eu lembro, né, tu falou do Batman, mas eu lembro de uma situação, assim, de que eu tava, não sei em que lugar que foi, tinha uma comida que parecia tão feia, eu disse, não vou comer isso nem amarrada, nem ferrando que eu vou comer isso. E, no entanto, alguém falou, poxa, mas se você experimentar, eu acho que você vai gostar. E eu, não! E fiquei negando, 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 até que um dia tá bom, eu vou experimentar. E foi incrível, eu disse, nossa, né, eu tinha uma ideia preconcebida, eu acho que até foi no México, né, quando eu fiz uma viagem, inclusive para dançar no México, né? E eu pude ter uma percepção muito diferente, arejada, sobre uma pequena questão que era o alimento, né? Então a cultura também permite a gente ter essa maleabilidade, porque senão também a gente fica, né, só com a gente mesmo e também não consegue se colocar, né? Né? A gente não se relaciona, né? Fiquei Sim, pensando muito nisso, né? O exercício. sim. E aí me veio, culturalmente falando, né, entre os países, a tal mania, entre aspas, não sei se pode ser dito hoje em dia, porque a gente nunca sabe, né? Não sei mais o termo se pode ser dito ou não dito, me desculpe de a forma. Sim,
Puixar. Gente, desculpa. Como aqui mudei de casa, então vai ficar um pouco, né? Desculpa, Elisiane, né? Você falou que o som tá picotando e com eco, mas eu acho que na próxima Suma Live vou estar mais ajeitado também, né? Mas eu ia contar, né? Que lá no sul, na minha cidade, né? Que é basicamente de origem alemã, né? Com migração alemã, tem muito palestino. Muito palestino. Ninguém imaginaria que numa região zica, lá no meio do Rio Grande do Sul, tá cheio de árabes. Tem muitos libaneses que moram em Porto Alegre, que abriram restaurantes, né? Então, veja como a gente vai se agregando, né? Então, a cultura é um arejamento, né? Que permite os sujeitos internamente se arejarem também, né? Hum, hum, gosto, quero. Enfim, eu sinto, né, que a cultura, ela não. Eu acho que a gente pode ter mais maleabilidade, né, não ser uma cultura tão fechada, né? A cultura fechada, ela não permite, né, que a gente tenha novas visões até sobre o próprio corpo, né? Tem, tem umas pesquisadoras de Body Mind Centering, né, que é a prática que eu mais me aprofundei, né? Tem grupo de atendimento para refugiados, por exemplo. Né? Tem grupos que eles dão com refugiados de outros países, né? Países árabes, países africanos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. E eu achei muito legal isso, né? E eu escutei uma palestra delas falando como eles vão se apropriando do próprio corpo nesse outro país. Exatamente, exatamente. Eu acho que você deu um exemplo perfeito,
né? Perfeito sobre isso, porque a escola é um microcosmo dessa grande cultura, né? Onde eu acho que outro dia nós falamos também de você conseguir ter o seu limite respeitado, né? A sua borda, né? O seu limite respeitado. E muitas vezes a cultura vai dizendo, não, você vai mais, né? Aquilo do não descanso, né? Não, né? A cultura da produtividade, você tem que ser produtivo, né? O tempo todo. Isso é cultural, né? De agora, de uma aceleração e que se você parar, você é um loser, né? Nos Estados Unidos também tem muito essa ideia do loser, né? De que você é um perdedor se você diz não e muda o caminho e diz, olha, não quero mais seguir por esse, eu quero ir por outro, então você é um loser, né? Ah, ah, eu fico pensando que a cultura, né, quando ela vai também trazendo novas tecnologias, traz também questões novas corporais, né? Então, na medida em que eu não gosto muito de falar nessa evolução no sentido linear, né? Na medida em que a gente vai encontrando essa questões novas, aparecem questões novas no corpo também, né? O modo de você se vestir, você tem um corpo, né? Então eu ainda a live do Avatar, né? Você pode escolher uma roupa virtual, gente. Vocês estão ligados? Então, né? Uma identidade virtual e uma identidade real, né? Lembra que a gente falou disso, né? Que você pode escolher, né? No mundo virtual o que você quer ser, né? Mas fiquei eu pensando, né? Que quando eu comecei a fazer Aikido, né? A gente tinha que pôr o kimono. Mas o que eu comecei a me sentir muito mais elegante. Eu disse, nossa, eu nunca tive essa elegância, né? Porque ele me exigiu também um novo corpo, né? Assim como a cultura ocidental, né? Em que a gente também, com as roupas mais leves, né? Também exige um outro tipo de movimento para se vestir. O próprio sapato, eu acho que foi num dos dias do grupo de estudos lá dos ossos que eu falei
da Joanete, né? Que na Idade Média a cultura, a moda, né? Era um sapato de bico finíssimo, né? Que ele tinha uma pontona, né? E 90% dos nobres e pessoas que utilizavam esse sapato tinham o osso deformado e formava lá o a Joanete, né? Por causa do uso deste sapato que era considerado nobre e diferenciava esta pessoa na escala social, né? Enquanto que uma pessoa que era do campo, né, tinha um calcanhar super avantajado porque ele pisava muito na terra. Veja, né? Duas pessoas de uma mesma, né, organizadas numa mesma cultura, porém em lugares diferentes sociais, né? Veja só. É, às vezes dá uma cortadinha na tua voz, mas eu sinto que se tu usar a próxima vez um foninho de ouvido, eu acho que vai direcionar melhor que eu sei. O meu tá aqui de pé assim meio que por um acaso, porque ele tá na carga também. Ó, tá vendo o que que a cultura impõe? Tá vendo o que que a cultura impõe pra gente? Problemas novos. Tô, tô super te ouvindo. Ah, sim. Oi, mãe da Selma. Marilda. Mas eu fiquei pensando, né, o quanto. Eu falava disso no grupo de estudos, né, na terça-feira, que como que também o corpo ele tem a maleabilidade de adaptação também a estas culturas, né? Que eu falei, né, do desenvolvimento, por exemplo, muscular, tem muitas pessoas que estão nascendo sem o psoas menor, né? Uma musculatura, né, que vai da sua lombar até o seu pubis, né? Quer dizer, o ilíaco, né? Ou cilíaco, um pouquinho no pubis, né? Um raminho, né? Quer dizer, tem pessoas que estão nascendo sem, né? O que faz com que a gente também evolutivamente a gente desenvolva ou não
um osso, um músculo, né? A gente tinha um ossinho atrás do joelho que se chamava fabela, né? Na Idade Média, a gente tinha tinha-se esse osso, a fabela, e não que é atrás exatamente do joelho para pinçar os tendões pelo tipo de movimento e de caminhada que se tinha, né? Atualmente a gente foi perdendo isso, né? O polegar o próprio polegar opositor é também um resultado, não sei se chegou a ser cultural, mas também evolutivo por um comportamento coletivo, né? Temos muito isso. Exato. Modulação é sempre uma boa palavra, né? Modulação. Ó, Lucirelli, meninas, fale, Lucirelli. Estamos na tua escuta aí. Acho que tá ouvindo direito. Ah, eu e minha amiga não estamos ouvindo direito. Vixe. Mas a gente vai deixar a gravação nos nossos YouTubes. Acho que tá. Ó, a Lilian Lima. Ela estava comigo na aula, lá na sala de aula, há pouquinho. Eu acho que é o próprio aplicativo que desorganiza, ele corta às vezes os ruídos, alguma coisa assim, às vezes acontece. Ah, não, tá, tô te ouvindo. Bom, vamos para a nossa prática? É, isso, que tá acabando. É. Ah! Então eu vou pedir para falar em cultura e indivíduo, né? Vou pedir que você, ó, coloque suas mãos na frente do seu rosto, né? E sinta a palma das suas mãos, deixando na frente assim, né? Não pode colocar no rosto se quiser, né? E só descansa a sua mão lá no seu rosto, né? Só um pouquinho, né? Tira a atenção lá dos seus olhos um pouco. E aí você vai retirando de novo as suas mãos. É só assim para você sentir um pouco o seu rosto, né? Quem é você? Se reconheça, né? Como indivíduo, qual é a sua forma, né? O formato aí dos seus olhos, do seu nariz, do seu rosto mesmo. Dá uma forma aí no seu rosto. No seu queixo. Isso. E aí, pouco a pouco, você volta lá com a mão na frente do seu rosto, palma com palma, né? Meio que uma posição meio de reza, né? E aí você vai abrir e fechar os seus dedos, pode abrir, retirar o apoio um do outro, né?
Então, essa mobilidade, um tanto dela é cultural, que depende como você usa suas mãos. Então, né, pianistas, né, tem muita mobilidade nos dedos ou não, né, depende da forma. Ai, e coloca, né, entrelaça, né, os seus dedos e vai retirando os seus dedos, né? E, né, isso também é cultural. Dá tilt. Faz isso algumas vezes, né? Vai retirando um por um de cada dedo. Às vezes é difícil mesmo a independência deles. Ah, ai, e volta. Agora faz uma conchinha assim com a sua mão, né? E vai separando os seus dedos. Ah, e aí você vai empurrar a sua mão, né, bem pelos dedos. Vai percebendo aí o apoio da sua escápula, do seu ombro, né? Ah, ah, isso. E aí, volta a apoiar mão com mão. Ai, fica aqui um pouquinho. Apoia o seu dedão aqui, o seu externo, né? Eu tô mostrando assim mais para cima porque eu tô com a câmera estranha aqui. Mas apoia lá o seu dedão no seu externo. Ai, respira, deixa a sua mão conectada com os seus pulmões, o seu osso externo. Ah, ah, e desliza as suas mãos, espreguiça. Ei, coisa boa. Percebe aí como você tá, como você ficou. E aí, que tal? Ai, ó, tá vendo? A- as mãos revelam muito a cultura. Pensem sobre isso. O uso que você faz das suas mãos revela a cultura. E então acho que chegou aquele momento da gente se despedir, um momento chatinho, né? Mas antes, né, quero convidar vocês para o grupo de estudos em Body Mind Centering, né? Se você quiser discutir sobre estas cocitas, venha para o grupo de estudos às terças-feiras, das 18 às 19h30. Temos o ciclo somático, né? Temos o segunda de dança na Casa Urânia, o ciclo somático é na Sala Pulsare, né? Tem toda a Sala Pulsare lá que tem esse tipo de trabalho. E a Selma, né? Fale onde você está.
Eu quero. A Rô. Rosângela Scioli, né? A Rô é a nossa mestrona também, né? É. Simbora, gente. Sempre vem. Então, um beijo. Um beijo. Beijo.